de referência está lá em Hebreus capítulo de número 10. Hebreus 10 fala sobre a superioridade e a suficiência do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, todos nós sabemos que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram sacrifícios repetitivos, que de alguma forma cobria o pecado do pecador. Mas quando Jesus Cristo veio e ofereceu o único e suficiente sacrifício de uma vez por todas, então hoje o que a igreja deve somente adorar a Jesus pela suficiência do sacrifício de Cristo. O Espírito Santo é quem disse isso. Vocês, não sei se vocês leram aí o versículo anterior, capítulo 10, verso 15. O Espírito Santo dando testemunho da suficiência do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Irmãos, e o texto diz que o Senhor escreverá em nossos corações. Há uma versão que diz: Ele escreverá em nosso entendimento o valor da lei de Deus. A lição de hoje propõe exatamente isto. Essas marcas de um verdadeiro adorador, é lógico que não são marcas exteriores, não são marcas visíveis, mas são marcas que o crente possui lá no coração. São marcas totalmente invisíveis. Marcas é a mesma coisa de carimbo, de selo, de sinete. Os monarcas antigamente, eles tinham o sinete do rei, né? Que era um carimbo com a assinatura do monarca. É como que uma chancela. É aquilo que verdadeiramente, hoje, por exemplo, exteriormente, a pessoa, aqueles que possuem gados aqui, né? Então você tem a marca, que é a sua chancela ali no gado, dizendo: esse gado é propriedade de fulano de tal. Só que essas marcas que o texto ou a lição hoje está falando, são marcas invisíveis. É lógico que isso aqui é totalmente metafórico, são marcas invisíveis, que eu acredito que todos nós, como adoradores, precisamos possuir. O século 21 tem sido um dos temas mais fortes, esse tema chamado adoração. Século 21. Porém, irmãos, muitas pessoas têm confundido essa questão de adoração, e às vezes isso tem entrado tem sido desvalorizado esse termo adoração, tem sido levado assim para um secularismo muito grande. Eu não estou dizendo aqui, mas eu estou dizendo um meio evangélico vulgar por aí afora. Muitos têm confundido até como estilo musical tal qual rock, jazz, bossa nova. Não, agora é o tempo da adoração, o está em voga agora, o que vende agora são os CDs que tem tema adoração. Isso é muito perigoso, porque talvez as pessoas que assim pensam e assim agem, não entendem de fato o que é adoração, não entendem. Adoração, meus irmãos, existem dois termos que exemplificam. Eu estou aqui introduzindo só para que nós venhamos entrar no tema sobre as marcas da adoração. Como é que a gente assim pode dizer assim, em palavras mais claras, o que é adoração? Adorar significa se inclinar diante de uma autoridade superior. Primeiro, adoração é inclinação, prostrar, inclinar, venerar, reverenciar. Segundo lugar, outra palavra que exemplifica adoração, é um ato de render ou de nos render, nos entregar totalmente a um ser superior, a um ser maior. Eu vou dar um exemplo bem rústico aqui. Alguém aqui já foi assaltado e você já esteve diante de uma arma de fogo ou de uma outra arma qualquer, que você se rendeu diante daquele assalto? Alguém já teve essa experiência ruim na vida? Que eu já tive essa experiência. Eu era bem novo, todos vocês sabem, 18 anos de idade,
eu sofri um assalto, e eles com um revólver e com uma faca, eu me rendi. Nesta hora, quando você está sendo assaltado, você não acha que você é bonito, que você é importante, que você tem dinheiro, que você é formado, nada disso vale. Você se entrega, se rende, não é não? O que você tem, o que você é, não vale nada. Você se entrega diante daquela pessoa. Agora, imagine os irmãos, nós nos rendermos diante de um ser maior. Por que nós nos rendemos diante desse ser maior? Não é sob coação, não, de jeito nenhum. Nós nos rendemos e nos entregamos ante esse ser maior, porque nós devemos a ele a vida. Como diz o texto sagrado, a vida, a respiração e todas as coisas, tudo é de Deus. Se eu e você, nós estamos aqui hoje, assentados nessas poltronas aqui, se nós estamos aqui nesta casa, é porque nós devemos a nossa vida a Deus. É Deus quem nos dá a vida. Então nós nos rendemos a Ele, nos entregamos a Ele. Minha vida é de Deus e nada mais. Meus irmãos, então o comentarista diz aqui, marcas de um verdadeiro adorador. Eu quero crer que todos nós hoje estejamos com o nosso coração voltado para esta verdade. Quando nós nos rendemos no íntimo diante da soberania de um Deus grande, de um Deus que Ele pode fazer tudo aquilo que Ele apraz. O hino que o Dealino canta aqui, que nós temos cantado esse hino, é muito interessante. Se Deus fizer, Ele é Deus. Agora, se Ele não fizer, continua sendo Deus. Irmãos, isso na prática não é fácil, não. O Deus soberano, Ele faz tudo aquilo que Ele apraz, e nós nos rendemos a Ele sem opção, de forma alguma, de nos prostrarmos diante de outro Deus. Nós não temos outro Deus a quem nós prostramos. Um dia, Jesus Cristo falou assim, o que é que o povo diz de mim aí? Eles falaram, e vocês? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e nós não podemos ir a quem quer que seja, nós só podemos ir ao Senhor, porque o Senhor tem palavra de vida eterna, só o Senhor tem palavra de vida eterna, então nós não temos outro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não pode ter rivais, de jeito nenhum. O nosso Deus é único, verdadeiro, e louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos hoje nessa posição espiritual diante dele. Então, irmãos, adoração, primeiro, diga comigo assim, primeiro é vida. Repita outra vez, vida. Depois, ato. Isso é para nós pensarmos hoje. Está muito em voga hoje, às vezes nas reuniões, não aqui em Campinas nós temos, eu queria, aqui a irmã Elza está aí? Saiu, e ainda bem que ela não está aqui. A irmã Elza é uma pessoa que Deus tem levantado aqui, nossa equipe de louvor, aqui canta hinos verdadeiramente bíblicos, maravilhosos, hinos que verdadeiramente exaltam ao Senhor. Hoje está muito em voga, as pessoas dizem assim, dê o melhor de você para Deus. O que é o melhor que você tem de dar para Deus? Interessante, isso parece ser bonito, mas uma técnica, é uma técnica que tem se alarmado por aí afora. Dê o melhor que você tem para Deus. E aí, irmãos, já foi dito aqui nesse púlpito, muitas músicas que se dizem sacras, evangélicas, por aí afora, a maioria das músicas fala em você vai vencer, você vai assentar no pináculo do sucesso e assim por diante. E aí diz assim, dê o melhor que você tem para Deus. O que é o melhor que o homem tem para Deus, para dar para Deus? Paulo diz assim, a minha justiça diante do Senhor é como trapos de... Completa, a minha justiça é como... O que é o melhor que eu tenho que dar para Deus? Sabe o melhor que eu e você temos que dar para Deus, irmão? O melhor que eu e você temos que dar para Deus é só um coração rasgado e dizer, Senhor, eu nada sou, nada tenho, nada possuo, mas eu estou aqui debaixo da tua graça, só isso. É o melhor que eu tenho que dar para Deus.
Ninguém, irmãos, tapeia Deus, ninguém impressiona Deus, ninguém impressiona Deus. Às vezes nós somos levados a isso, né? Nós somos levados a isso. Vamos fazer até uma oração, e às vezes nós inventamos umas palavras diferentes aqui. Eu vou ver se eu dou uma impressionada no Senhor. Ninguém impressiona Deus. Como diz a lição aqui, o Deus que conhece o íntimo do coração do homem, lá dentro, que prescruta lá dentro o nosso íntimo, o Deus que ninguém tapeia ele, ninguém leva Deus na conversa. Qual o melhor que eu tenho de dar para Deus? A minha justiça. O que é a minha justiça diante do Senhor? Trapo de imundície. Vale nada. Vale nada. Quantas vezes nós ouvimos pessoas querendo assim animar o auditório, dizendo: você é o cara, você é importante, que você, meus irmãos, que você. Olha o texto da revista que diz: quais são as marcas de um verdadeiro adorador? Diz aí, primeira marca, diga comigo, marca da verdade. É aqui que nos aperta, aqui que começa a nos apertar um pouco mais. A verdade de um Deus que conhece a verdade no íntimo. Antes que nós pensemos, antes que nós pronunciemos alguma coisa, Deus sabe o que está aqui dentro. O texto sagrado diz assim: e Jesus Cristo não confiava no homem, por saber aquilo que estava lá dentro do seu coração. Deus nos conhece, irmãos. Deus sabe tudo de nós e muito mais do que tudo. Aquilo que nós não sabemos de nós mesmos, Deus sabe. É o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que conhece. Quando Moisés estava lá na sarça de fogo ardente, e que ele teve aquele encontro com Deus, usou esse termo lá: o Deus que vê, o Deus que conhece, o Deus que ouve, e o Deus que desce para nos contemplar de perto. É esse Deus que nós nos prostramos diante dele. O Deus que conhece a verdade no íntimo. Saber que esta verdade, o que é essa verdade? Qual que é a verdade que nós precisamos sempre ter em mente? Essa verdade é saber que a verdade que nós precisamos ter em nossa vida é o trino Deus em nós. A maior verdade que nós possamos ter em nós, irmãos, é sermos possuídos por esse trino Deus em nossa vida. Se eu e você tivermos o Espírito Santo de Deus verdadeiramente habitando em nosso ser, é o primeiro ponto para nós andarmos na verdade. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho e eu sou a verdade. Diga comigo: eu sou o caminho e eu sou essa verdade é Jesus. Quando nós estamos nele, é o primeiro passo para nós caminharmos na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O que é esta marca da verdade? É quando a nossa alma, quando a nossa pobre alma, ela consegue se encontrar com a alma de quem nos criou. Todas as vezes que nós viermos dentro desse santuário, dentro deste templo, nós precisamos lutar, fazer tudo de nós, para que a nossa alma se una à alma daquele que nos criou durante o culto. Se isso acontecer, irmãos, o culto será diferente. O culto será diferente. Se a minha alma se unir com a alma do Senhor, o Deus da verdade. Quais são os meios que nós podemos caminhar pela verdade? Através de uma oração sincera. Essa semana, 3 semanas atrás, um pregador pregou aqui, e ele falou muito sobre o pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte. Ele falou muito sobre o Salmo 90. E o Salmo 90 é uma oração sincera do salmista, quando ele diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Que verdade é essa? É esta aqui, ó. Deus tem sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra, o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Que verdade é esta? Tu reduzes o homem à destruição e diz: levantai, filho do homem. Quem é bom diante desse Deus? O salmista diz: porque 1000 anos aos teus olhos são como um dia que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como correntes de água, são como sono, como erva que cresce de madrugada. Aqui ele está falando sobre a finitude do homem. De madrugada floresce, cresce, à tarde seca, corta-se e seca.
Somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Irmãos, isso aqui não tem nada a ver, com aquilo que essa leva de gente está pregando por aí afora. Está falando aqui, irmãos, sobre a verdade de um Deus grande, onipotente, excelso, e a finitude do homem, a pequenez do homem. Nós diante do Senhor, nós não podemos ser nada. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se algum deles pela sua robustez chega a 80, o melhor deles é câncer e enfado. Aí o salmista no próximo versículo ele diz assim: Deus, então tu ensina-nos a contar os nossos dias. Os nossos dias são contados, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Quantos são os dias da sua vida? Você sabe? Você sabe quantos são os dias da sua vida? Por isso que nós precisamos nos inclinar diante de um Deus, que a minha e a sua vida está nas mãos dele, nas mãos desse Deus eterno e poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Quais são as marcas da verdade? Muitas vezes, irmãos, a marca da verdade, eu disse poucos dias atrás aqui, é um silêncio reverente da igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a igreja pode adorar. Eu estou olhando hoje para muitas faces de crentes aqui, verdadeiros adoradores, quando você está em total silêncio. Eu estou falando muito aqui nesse microfone e vocês estão calados, mas vocês podem estar adorando muito mais do que eu, porque um silêncio reverente a Deus é uma grande verdade adoradora. Houve uma mulher que orava muito, o nome dela era Teresa de Ávila, e ela passava tempos em oração diante do Senhor, e alguém incomodou com aquela mulher, tempos ali diante do Senhor, e perguntaram a ela: Dona Teresa, o que a senhora diz durante todo esse tempo que a senhora está orando? O que a senhora diz para Deus? Ela falou: nada, eu só escuto Deus. Mas o que Deus diz para a senhora durante esse tempo que a senhora está? O que é que Deus diz? Ela falou assim: Deus não me diz nada, Ele só me escuta. Ele só me escuta. Será que nós sabemos o valor de estarmos calados, em silêncio, em contemplação, diante da grandeza de um Deus eterno? Para o mundo aí, eu não estou dizendo aqui em Campinas não, mas para as pessoas aí fora, às vezes eles chamam as pessoas de desviadas. Ah, você não levanta, você não grita, você não pula, você não dá glória a Deus, você está desviado. Teresa de Ávila, o que você diz para Deus? Não, estou contemplando a grandeza desse Deus, a majestade dele. Estou adorando a Deus calada, no silêncio da minha verdadeira adoração. O Deus que conhece a verdade no íntimo, o Deus que nos conhece quando nós estamos diante dele lá no nosso quarto, fechada a porta, só você e Deus, Deus e você, ali onde não existe holofotes, não existe microfones, não existe ninguém para te aplaudir, você e Deus, Deus e você. E às vezes não sai uma só palavra da sua boca, mas você está diante de um Deus eterno, reconhecendo a grandeza dele, o poder dele, a majestade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Os salvos de Deus são firmados na verdade do Senhor. Todos nós falamos sempre isso, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, não é isso, irmãos? Somos templo, somos casa, onde o Espírito Santo de Deus habita em nós. E esse Espírito em que nós dizemos sempre que Ele habita em nós, um dos nomes pelos quais Ele é conhecido é Espírito da Verdade. Diga comigo, Espírito da Verdade. Segundo, Jesus Cristo é a verdadeira verdade proclamada, nós dissemos agora mesmo. Jesus Cristo diz que a liberdade tem suas bases ou suas raízes no conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu sou livre, se eu verdadeiramente digo que sou livre, eu preciso andar dentro da verdade de Jesus Cristo. Isso é muito bonito.
Isto é muito sério. Pedro diz: não fazemos nada contra a verdade, senão a favor da verdade. Meus irmãos, todos nós sabemos que o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de mentira, de enganação, de falsidade, da gente não poder acreditar nas pessoas. O tempo que nós estamos vivendo é esse, vocês sabem disso. Agora, a igreja, ela tem o desafio nesse mundo de ser um povo diferente, totalmente diferente. Se o mundo está vivendo uma enganação só, se o mundo está vivendo um faz de contas, a igreja que tem o Espírito da verdade, que o Cristo habita em nós, o Cristo que ele diz: eu sou a verdade, o povo de Deus precisa trilhar nesse caminho. Então vem aí, porque quais são as marcas? Como é que se conhece? Quais são as marcas invisíveis de um adorador? Quando eu falo a verdade com a minha esposa, com os meus filhos, quando os meus filhos acreditam em mim, eu estou sendo um verdadeiro adorador. Quando eu não minto nos meus negócios, quando eu cumpro os meus tratos, eu estou sendo um adorador. Então adoração, irmãos, é muito mais do que movimento, do que levantar de mão, é muito mais do que isso. O que é adoração? Segundo a lição de hoje: falar a verdade, cada um com o seu companheiro. É aquilo que sempre, antigamente a gente dizia assim, o crente, quando o crente diz, a gente acredita, porque o crente fala a verdade, o crente não mente. Não é assim? Hoje, às vezes, que tem firmas aí que não pode vender para crente, porque crente não paga. Ou não vamos parar com um negócio desse? O sangue de Jesus tem poder. Então vamos lá. A marca da verdade. Lutero escreveu: tenho mais medo do meu coração do que do Papa e de todos os cardeais reunidos. Se é que podemos ter medo do Papa e dos cardeais. Lutero diz: o meu coração muitas vezes ele é enganoso. Enganoso. Esta é uma manhã de escola bíblica dominical, que eu creio que todos nós precisamos fazer uma oração e dizer: Deus, faz de mim um homem de verdade, faz da minha família uma família verdadeira. E a maneira que a igreja fizer isso, a igreja como sal da terra, tenho certeza que amanhã ou depois nós teremos um congresso melhor, um senado melhor, com certeza nós teremos. Senado, Congresso Nacional, Câmara de Deputados, tudo isso aí é reflexo daquilo que vem dos lares, e às vezes dos nossos lares, é daqui que sai, é só o reflexo. Se a igreja melhorar, se a igreja se posicionar em uma caminhada de verdade, tenho certeza que amanhã a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, Congresso Nacional será diferente. Vocês acreditam nisso? A verdade da sua vida é a mesma verdade da sua voz. O problema da atualidade é a contradição violenta entre o show verbal e a nossa miséria vivencial. Irmãos, tem um texto aqui de Amós que eu chego tremo quando eu leio esse texto. Olha o que dizem Amós aqui. Todos nós pregadores, olha aqui. E ainda que me ofereceis holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Olha o versículo 23, o que diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Tem pessoas que cantam no púlpito, executam o instrumento da melhor forma possível, e Deus está dizendo assim: eu estou com nojo disso. Nojo. Isso, pastor, isso aí é no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, isso aqui é hoje também. É hoje, muito mais hoje. Então, irmãos, antes do instrumentista pegar o seu instrumento, ou um pastor pegar na Bíblia para falar a palavra de Deus, Deus está olhando lá no íntimo do coração dessa pessoa e dizendo: pelo menos 7 vezes lá no Novo Testamento está dizendo assim: eu conheço as tuas obras. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Eu conheço as tuas obras, eu sei aonde tu andas, conheço os teus caminhos. Não quero que
aconteça com nenhum de nós. Às vezes pegar o microfone para cantar, seja aqui ou seja aí, um instrumento para executar, e Deus dizer: isso não me agrada, isso não me agrada, pelo amor de Deus. Segunda marca, a marca da excelência. Diga comigo, marca da excelência. Esse é o segundo ponto da lição. Marcados pela excelência, enxergamos mais longe, firmamos nossas esperanças no projeto de Deus para termos uma vida frutífera. Essa excelência é você voar espiritualmente lá em cima, lá no alto, lá em cima. Eles colocaram aqui Isaías capítulo 40, quando o profeta Isaías falou que o justo, ou o homem de Deus, ele voa como águia lá em cima. Eu tenho um livro aqui em minhas mãos, o título dele é Como Viver Acima da Mediocridade, de Charles Swindoll. Como viver acima da mediocridade. E ele traz o exemplo maior da águia também, o crente viver assim. O que é viver acima da mediocridade? Quando nós voamos voos rasos, rasteiros, eu disse isso aqui em uma terça-feira. Quando nós voamos voos rasos, quando nós olhamos somente para as coisas aqui da terra, aqui na terra está a inveja, a cobiça, a maledicência. Aqui embaixo está todas essas coisas ruins. E o crente precisa ter uma excelência na sua vida, em pensar grande. Eu estou em uma posição espiritual alta, eu sou crente, eu não posso viver essas picuinhas, essas coisas pequenas, que muitas pessoas às vezes dentro da igreja estão agarrados nelas. Sou eu olhar para meu companheiro, por exemplo, eu olhar para o pastor Vilmar Poloniato aqui e me sentir melhor do que ele. Pelo amor de Deus, isso é voar baixo demais, isso é ser muito rasteiro. Vamos voar alto, irmãos, acima de toda e qualquer mediocridade que porventura aconteça aqui. Diz que a excelência que o crente tem, ela vem lá de cima, ela vem do alto, ela vem do alto. Quantas vezes somos contenciosos? Tiago diz: de onde é que vêm as guerras? De onde é que vêm as pelejas? De onde é que vêm as intrigas entre vós, entre marido e mulher, entre pais e filhos? De onde é que vem isso? Ele vem de vocês mesmos. Vocês estão voando bem pequeno, bem baixo, bem rasteiro. O preço da excelência, irmãos, é sermos totalmente diferentes em uma sociedade que muitas vezes nós somos minoria nessa sociedade. Quando a sociedade diz assim: a virgindade para o rapaz solteiro e para a moça solteira não tem valor nenhum, a sociedade prega isso. Quantos jovens têm coragem de dizer isso lá na escola, né? Dizer isso diante dos seus colegas lá: não, eu guardo a minha virgindade para o casamento. Quantos que têm coragem de dizer isso? Mas a maioria prega diferente, pastor Samuel. Alguém diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Quem disse isso? Que a voz do povo é a voz de Deus? Quando Nabucodonosor mandou levantar aquela estátua dele próprio, e que todo o povo precisava prostrar diante daquela estátua, diz que todos prostraram, mas houve 3 hebreus que ficaram em pé e disseram: nós não vamos prostrar diante desta imagem, não. Nós adoramos o Deus dos céus, que fez os céus e a terra. Nós não podemos prostrar diante dessa imagem. A maioria estava prostrada dizendo: Nabucodonosor é Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego disse: não. Aí o homem chamou os moços e disse: é de propósito que vocês fizeram isso? É de propósito. E o que vocês vão fazer agora? Olha lá a fornalha de fogo ardente. Rei, se Deus pode nos livrar desta fornalha de fogo ardente. E eles disseram assim: mas se Deus não nos livrar, nós vamos queimar torrado, morrer torrados ali dentro, mas nós não prostraremos diante de outro Deus. Pense você aí, se você for abordado no centro da cidade por um repórter,
ou por uma repórter, e ele perguntar a você assim: você é contra ou a favor do homossexualismo? O que você responde? Assim, amanhã vai sair nos jornais da cidade. Você é a favor do homossexualismo ou você é contra? O que você responde? O que nós temos coragem de responder? Será que nós responderemos com a minoria? Será que nós teremos coragem, como voz profética, dizer a Bíblia Sagrada, ela não diz nada contra homossexuais, mas ela condena o homossexualismo, ela condena essa prática pecaminosa. Será que nós temos coragem de dizer isso? Como minoria, como alguém que vai nos ridicularizar, quando alguém que vai criticar de nós, não é isso? De quando em vez nós tropeçamos nesse mundo afora, por este mundo no qual nós andamos, nós encontramos, eu estou dizendo tropeçando num sentido muito figurado, mas nós encontramos pessoas que verdadeiramente possuem uma vida excelente e voam lá nas alturas como o Senhor, pessoas que não se dobram diante dessas coisas pequenas aqui da terra, não se dobram diante da inveja, da mentira, da falsidade, não, eles voam lá em cima, estão com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Custa caro ser diferente, especialmente quando a maioria está satisfeita em misturar-se e permanecer como maioria, como a massa do povo. É lógico que custa caro ser diferente. A excelência não significa arrogância. Irmão, isso aqui é demais. Nós como crentes, talvez um pensador diz assim: um dos inimigos mais fortes de ser vencidos e de morrer dentro de nós é o inimigo chamado eu. Arrogância, pensar que somos alguma coisa, achar que somos alguma coisa. Isso no meio evangélico. Às vezes Deus usa você pela misericórdia dele. Deus usa você para orar por alguém. Deus te levanta para que você possa fazer uma obra que é do propósito dele. E de repente a gente começa a pensar que somos alguma coisa. Como diz o apóstolo São Paulo aos Gálatas: nós não sendo nada. Paulo diz: tu que pensas ser alguma coisa e que não és nada. Tu que pensas que é alguma coisa e que não é nada. Diz que viver a excelência, essa excelência, ou fazer tudo bonito para o Senhor, não podemos confundir isso com arrogância. Com arrogância. Não é a minha intelectualidade, não é o meu dinheiro, não é a minha casa, não é o meu carro, não é a sua juventude, não é a sua beleza. O que mais? Os seus talentos, os seus dotes. Nada disso te faz mais importante do que quem quer que seja. Bendito seja o nome do Senhor. A excelência vem do alto, ela é diferente porque é humilde. Há muita gente que em nome da excelência destrói muitos relacionamentos. Quantas vezes nós nos achamos, né, irmãos? Nós nos achamos. O texto sagrado diz assim, que os apóstolos sempre caíam na graça do povo. As pessoas gostavam de estar perto dos apóstolos, porque a graça de Deus estava na vida deles. Os irmãos já pensaram isso? Você chegar numa rodinha e a pessoa dizer assim: vem fulano de tal lá, já vem contar vantagem. Misericórdia, eu vou sair daqui. Os irmãos já pensaram nisso? Os apóstolos caíam na graça do povo, porque a graça de Deus estava na vida deles. Eu posso fazer tudo muito bonito para o Senhor, mas eu preciso ter muito cuidado com esse coraçãozinho enganoso aqui, em pensar que sou alguma coisa, ou sou melhor do que quem quer que seja. O verdadeiro adorador reconhece que a superioridade é de Jesus Cristo e não nós. Quando a excelência vira pretexto de orgulho, é porque o pecado já nasceu no coração, uma vez consumado ele gera a morte. A palavra de Deus, irmãos, diz que Deus resiste ao soberbo. Existem muitas pessoas que já foram usadas tremendamente por Deus, mas que acharam que era alguma coisa, se orgulharam. E Deus os abateu, porque Deus não aceita isso. Se existe uma coisa que Deus não aceita, é orgulho. Olha o exemplo desse moço que nós citamos aqui, Nabucodonosor. Um dia ele subiu no seu palácio e disse assim: porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder, para ser casa real, para a glória da minha magnificência?
Não sou eu, porventura, o grande Nabucodonosor, que fiz tudo isso? E o texto diz assim: e esta palavra ainda estava na boca do monarca, quando veio um atalaia dos céus e disse: corta esta árvore, até que reconheça que os céus reinam, que os céus governam sobre a terra. Irmãos, toda glória, toda honra, todo louvor precisa ser dado para aquele que abriu os seus dois braços lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Quantos cultos aí que o centro deles é o homem, é o egocentrismo humano. Jesus Cristo está longe, dizendo, essa semana eu estava observando Malaquias, Deus diz assim: se eu sou o pai de vocês, onde é que está a minha honra? Vocês sabem honrar o rei, vocês sabem honrar o governador, eu sou o pai de vocês, aonde está a minha honra? Quando nós entrarmos dentro desta casa, aqui dentro deste santuário, nós precisamos entrar com um coração tão quebrantado, tão submisso. Nós precisamos entrar aqui como Moisés quis aproximar daquela sarça. Diz que a sarça queimava e Moisés quis aproximar, e veio uma voz que diz: Moisés, tira o sapato dos teus pés, você está pisado em um lugar onde é santo. Deus está aqui, Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui. Esse lugar é santo, esse lugar é santo. Quando eu entrar dentro deste ambiente, todas as forças do meu entendimento, todas as forças do meu querer, da minha alma, precisam ser concentradas a Ele. Não pense, os irmãos, que Deus está alheio a esta reunião e a tudo que acontece aqui individualmente com cada um de nós. Os olhos do Senhor estão postos sobre cada um de nós aqui, contemplando o culto individual de cada um. A marca da excelência, que Deus nos ajude a ser excelentes. Irmãos, muitas vezes a vida cristã, se nós não tivermos cuidado, estou próximo de terminar, a vida cristã, se nós não tivermos cuidado, ela torna-se uma vida assim meio que rotineira. Isso é mediocridade. Eu pergunto aos irmãos: será que não há momentos da nossa vida cristã que a gente acha a coisa assim meio, eu vou lá na igreja, parece que é tudo a mesma coisa, os hinos parece que são os mesmos, as palavras são tudo rotineiro, tudo monótono. Está faltando algo em nós. Jesus chegou à beira do tanque, do poço ali de Jacó, estava aquela mulher samaritana, e Jesus começou aquele diálogo com ela, e em um momento do diálogo, Jesus disse para ela assim: você tem bebido desta água, mas se você conhecer a água que eu te dou, ela vai fazer em você uma fonte que salta daqui para a vida eterna. O que a mulher falou para Jesus? Então eu quero desta água, para que eu nunca mais venha aqui tirar água. Não é isso que Jesus estava falando com ela? Eu nunca mais quero voltar aqui. A vida cotidiana daquela mulher, a vida trivial dela, era um tédio, era uma monotonia. Senhor, eu não quero voltar aqui mais para pegar a água. De repente nós estamos assim: eu vou na igreja de novo, será como é que vai ser lá? Ei, irmãos, o dia que nós tivermos a consciência de dizer: Senhor Jesus, outra vez eu tenho o privilégio de entrar em tua casa, e eu sei que o Senhor mostrará para mim uma face diferente hoje no culto. Eu verei a face do Senhor radiante de uma forma totalmente diferente, tal qual os discípulos lá no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, que eles não puderam olhar para a tua face. Senhor, eu não quero voltar aqui mais. Irmãos, eu quero pedir ao Espírito Santo hoje, para que Ele coloque uma dinâmica, um gosto diferente em nossa caminhada cristã. Eu quero que o Espírito Santo nesta manhã, Ele faça com que eu e você saiamos daqui com o nosso coração totalmente vibrante, diante daquilo que Jesus Cristo é, e daquilo que Ele significa para nós. Eu quero mais de Cristo, eu quero conhecê-lo mais, quero amá-lo mais, quero estar mais com Ele, quero estar bem pertinho dEle. E isso vai fazer com que a nossa caminhada cristã, ela seja uma caminhada dinâmica a cada momento. Foi ali mesmo naquele momento que o Senhor Jesus Cristo tocou na vida daquela mulher. Diz que ela entrou dentro da cidade de Sicar e ela fez uma evangelização, que ela ganhou uma cidade inteira para o Senhor. Ela diz: gente, vem e me acompanhe, porque eu encontrei um homem que ele disse tudo sobre a minha vida, e eu tenho certeza que ele é o Cristo.
Que haja em mim e em você essa disposição para olharmos para alguém e dizer: eu sei quem que é o Cristo, e eu sei o que Ele pode fazer na sua e na minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos terminar. Dentro dessa marca da excelência, nós podemos ser generosos e não cobiçosos, firmes ante a inferioridade. Eu já falei sobre isso aqui, a inferioridade numerosa que porventura nós venhamos representar aonde quer que nós estivermos. O último ponto da lição diz a marca da paz. Diga comigo, a marca da paz. Cadê então? Não é marca da paz, é a marca da paz, tá? Você já está confundindo o negócio aí. A marca da paz. As escrituras, se nós olharmos assim bem minuciosamente, as escrituras falam sobre paz com Deus e paz de Deus. Nós falamos aqui numa terça-feira, não faz muito tempo. A paz com Deus significa que em Cristo Jesus nós alcançamos uma posição de que nós não somos mais inimigos de Deus. Por quê? Porque entre Deus e nós está o sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tinha um pastor, o pastor Antônio Inácio, ele pregava muito e dizia: é como se com uma mão Jesus Cristo pegasse na mão nossa, pecadores, e com a outra ele pegasse na mão do Pai, o Todo-Poderoso, e unisse o pecador com o santo lá de cima, através do sacrifício que Cristo fizera lá na cruz do Calvário. Meus irmãos, o que é essa paz com Deus? Nós temos uma posição hoje. A paz com Deus é uma posição, através de um ato jurídico de Deus, pelo qual nós fomos declarados inocentes diante do Senhor, diante das leis do Antigo Testamento, porque nós estamos escondidos atrás da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma posição. Diga-se-me, paz com Deus, posição espiritual. Paz de Deus é um sentimento que nós temos, é um estado, um sentimento que o crente tem. Quando nós buscamos a Deus e confiamos nele, a paz com Deus é a raiz. A paz de Deus é o que jorra desta raiz. Os irmãos estão entendendo? A paz de Deus, ela é consequência da paz com Deus. E essa paz de Deus é que pode ser mais intensa na vida de alguns crentes e menos intensa na vida de outros. Os irmãos já viram pessoas crentes que são medrosas, que são inquietas, que não conseguem dormir? Parece que falta-lhe paz. Falta-lhe paz. A lição de hoje nos desafia dizendo que uma das marcas que nós precisamos ter é a paz de Deus em nós. E nós podemos pedir isso ao Senhor hoje. Senhor, eu quero ter um coração que tenha paz. O que é que está incomodando a tua alma hoje, meu irmão, minha irmã? Jesus Cristo, quando encontrou os dois no caminho de Emaús, ele diz: que assunto é que vocês estão trocando? E por que é que vocês estão tristes? Por que o teu coração está sobressaltado? Quantas pessoas estão ansiosas, sobressaltadas? Diante de quê? Deus está no controle de tudo. A nação está empolvorosa, as coisas estão difíceis aí, mas Deus está no controle de tudo. Eu preciso acreditar nisso. Deus está no controle de tudo, inclusive da minha vida, do meu lar, dos meus negócios. Paz de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Eu quero pedir ao Espírito Santo hoje, para que Ele coloque paz em nossos corações. Precisamos disso. Esta é uma marca de um adorador. Deus, eu quero ser um adorador. E Deus vai dizer para mim e para você: eu vou colocar, meu filho, paz no seu coração. O barco estava açoitado pelas ventas, pelo vento e pelo mar da Galileia. Jesus Cristo dormia, porque no coração de Jesus tem paz. Ele é o promotor da paz.
Bendito seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Eu quero terminar esta escola nessa manhã com uma frase de um teólogo crente, Walter Wink. Sabe o que ele diz? Ele diz assim: adorar é simplesmente reconhecer. É simples. Nós falamos muita coisa aqui, mas eu quero simplificar em uma palavra. Adorar é simplesmente reconhecer quem é que é o dono desta casa. Desta casa. O que é adoração? Sou eu reconhecer que o dono desse pobre tabernáculo aqui é Ele. Coloca a mão no seu coração comigo. Diga comigo assim: o dono desta casa. Mas diga alto com a alma: o dono desta casa é o Senhor. Quem manda nesta casa é o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Quantos podem se prostrar diante dele ou ante a ele em adoração agora? Levante neste momento toda a amada igreja. Diga outras vezes agora aí com a tua alma: o dono dessa casa é o Senhor. Paulo diz: não sou eu mais quem vivo. Agora que a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. O Espírito Santo venha guiar as nossas vidas. Venha fazer com que nós nos entreguemos a Ti de uma forma maravilhosa. A marca do adorador: verdade, excelência, paz. Verdade, excelência, paz. Curve a tua cabeça, se incline diante de um Deus grande agora. Se incline diante dele e comece a orar comigo. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, nós queremos pedir ao Senhor na manhã desse domingo que o Senhor venha nos ensinar a adorar a Ti. Às vezes, ó Deus, somos muito jactanciosos. Às vezes pensamos que somos alguma coisa. E o Senhor nos trouxe aqui outra vez nesta EBD para nos ensinar que a grandeza é do Senhor. E que nós, como humanos, ó Deus, como devedores da vida que o Senhor nos deu, nós devemos tão somente nos prostrar diante do Senhor e reconhecer a Tua grandeza. Você pode levantar as tuas mãos agora. Você pode, quem sabe, deixar com que uma lágrima caia dos teus olhos e desça pela tua face. Você pode falar uma palavra e mistério com o Senhor agora. Derrame a sua alma na presença desse Deus grande. Oh, louvado seja o Teu nome. Faz o nosso coração arder com a Tua presença, Deus. Santo, 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 santo és Tu. Glória, 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 glória a Ti. Glória a Ti, ó Deus. Glória a Ti. De lábios sinceros brotam o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, em direção ao trono da graça, ao trono de Deus. Oh, santo, 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 santo é o Senhor, em espírito e em verdade. Amém. Deus abençoe a amada igreja.